e as notícias circulam por toda parte. Hoje, existem diversos recursos para propagar as informações com os mais variados conteúdos. Até aí tudo bem, já que sendo assim, quem quiser pode estar sempre bem informado. O único problema está em notícias como essas, que cada vez mais ganham espaço e se propagam de forma assustadora. A vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes morreram no dia 14 de março, depois de sofrerem uma emboscada. Marielle, por ser uma figura pública, logo passou a ser alvo de notícias que mais tarde seriam reveladas como falsas. Desde a morte de Marielle, foram mais de 2.000 fake news. Os relatos falsos e prints foram divulgados no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e por e-mails. Numa das fake, a Marielle de mentirinha aparece no colo de um suposto namorado que seria traficante. As notícias falsas sobre a vereadora foram replicadas também por autoridades, como a desembargadora Marília Castro Neves, do Rio. Ela publicou um comentário no Facebook insinuando que a vereadora Marielle Franco tinha relações estreitas com bandidos. A questão é que a tal Marielle não era apenas uma lutadora. Ela estava engajada com bandidos, foi eleita pelo Comando Vermelho e descumpriu compromissos assumidos com seus apoiadores. Já nesse outro post, um político fez novas ofensas a Marielle. Conheçam o novo mito da esquerda, Marielle Franco. Engravidou aos 16 anos, ex-esposa do Marcinho VP, usuária de maconha, defensora de facção rival e eleita pelo Comando Vermelho. Exonerou recentemente 6 funcionários, mas quem a matou foi a PM. Familiares e amigos de Marielle logo se pronunciaram diante das falsidades inseridas na rede. Mas esse é só mais um caso diante de uma tendência de mercado. As notícias fakes viraram uma espécie de entretenimento às avessas. Delas não escapam quase ninguém. Os principais alvos são as celebridades e as figuras públicas. A questão é: como identificar o que é falso ou verdadeiro na internet? Quais são os sites confiáveis? Um termo que tomou conta do mundo digital: fake news. Nas ruas, muita gente já sabe o que significa. Fake news? Isso. Notícias falsas, certo? É falsa notícia que a gente vê geralmente em rede social, eu vejo. É isso mesmo. A expressão fake news vem do inglês e costuma ser traduzida como notícias falsas. O assunto é tão sério que a expressão fake news entrou para o HarperCollins, um dos mais respeitados dicionários britânicos, como a palavra do ano. Tá lá. Fake news é algo falso, uma informação disseminada, disfarçada de notícia. Só pelo link ali, o nomezinho que estava escrito, eu já compartilhava, sem entrar no link em si, dar uma lida bem especificada, para ver tudo dentro 100% do assunto, entendeu? Você já fez isso? Já, diversas vezes já. A internet teve um papel fundamental na proliferação das fake news, especialmente as redes sociais. Hoje o pessoal olha as notícias e já sai falando, compartilhando, sem buscar saber se a fonte é confiável ou não. São tantas notícias falsas que já dá para pensar até numa espécie de classificação. O tipo de fake news mais comum é aquela que procura prejudicar alguém. Foi o que se viu durante a corrida presidencial americana. Uma pesquisa feita por um site americano mostrou que as notícias falsas atraíram mais interesse do público do que as notícias publicadas por grandes jornais do país, como o New York Times e o Washington Post. As fake news tiveram mais curtidas, comentários e compartilhamentos. Uma das manchetes mentirosas que mais repercutiu dizia:
Wikileaks confirma que Clinton vendeu armas para o Estado Islâmico, em uma referência ao site que ficou famoso por divulgar documentos sigilosos. Donald Trump, aliás, ajudou a popularizar a palavra do ano. Diante de acusações da imprensa, ele muitas vezes retrucava dizendo: é fake news. It's all fake news. Outro tipo comum são as notícias falsas espalhadas por sites que querem criar polêmica na rede. Geralmente, atrás de cliques. Às vezes eles não colocam o nome do artista, eles põem só... ai, bomba, fulano morreu. Então você sabe assim, se ele não colocou o nome, já é de você desconfiar. Um site publicou a notícia de que uma mulher havia defecado na mesa do chefe após ganhar na loteria. Pura mentira. E movimentou mais de 1.700.000 cliques, entre compartilhamentos, comentários e reações em geral. A notícia da mulher que teria se vingado do chefe foi criação de um comediante. Ele se defendeu dizendo que foi sarcástico, e isso seria diferente de notícia falsa. Existe ainda a notícia falsa que requenta histórias antigas. Ou seja, algo velho é republicado como se fosse novo. Um exemplo é esta matéria divulgada em agosto sobre um drone que sobrevoou a mansão de Gisele Bündchen nos Estados Unidos. O equipamento flagrou a modelo fazendo topless na piscina com o marido, o astro do futebol americano Tom Brady. Só que as fotos, na verdade, são de 2009. Os internautas admitem. É difícil resistir a algumas manchetes curiosas e surpreendentes. Curiosidade mata, né? Aí você tem que entrar no site para você pesquisar, para você ver quem que é. Porque o povo é curioso, né? Não adianta. Afinal, como saber se uma notícia é falsa ou não? Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. Você já viu que nem tudo que está na internet é verdadeiro. Por isso, o nosso tema de hoje tem o objetivo de alertar os internautas. A nossa pergunta já está aí para você poder dar a sua opinião e fazer junto com a gente o programa de hoje e debater junto com a gente. Fake news. A intenção é destruir reputações, manipular as massas ou divertir? O que você pensa? Você pode ligar para a gente e dar sua opinião pelo nosso telefone, o número já está aí para você poder ligar. Também você pode entrar no nosso Skype, como aparece, para você dar sua opinião via Skype e pelas redes sociais. Nós temos outras matérias interessantes. E nós temos aqui nos nossos estúdios, no programa de hoje, o Dr. Jonatas Lucena, que é advogado especialista em crimes cibernéticos. Boa noite, doutor. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. E essa situação de fake news, o nome é novo, mas notícias falsas não é de hoje, não só na internet, mas nos meios de comunicação em geral, né? Pois é, notícias falsas sempre existiram, né? A internet veio para potencializar a maldade do povo nesse sentido. Fazer a coisa piorar ainda mais. Piorar ainda mais. A gente vai estar falando mais aqui no decorrer do programa, tá bom, doutor? Tá. Prazer recebê-lo aqui. Prazer Pastor Valbi também nos acompanha, boa noite. Boa noite, bispo. E como as fake news se espalham rapidamente, né? As pessoas têm uma facilidade de, olha, veja isso aqui, olha só. Então vamos hoje espalhar o programa pelas redes sociais. Você pode entrar lá no nosso Facebook, compartilhar o programa, estamos ao vivo. Você já foi vítima, você alguma vez creu numa fake news e depois se deu mal porque você descobriu que não era nada daquilo que você imaginava? Compartilhe a sua experiência que a gente vai estar lendo aqui ao longo do programa. Eu já vou conversar pelo Skype com o Fernando Mauro, que é jornalista e fala aqui de São Paulo. Fernando, tudo bem? Tudo bem, como é que está o senhor? Prazer Tudo jóia. Prazer é nosso estar conversando com você. E a sua opinião, Fernando? Bom, a respeito dessa questão das fake news, eu acredito que tenha muito a ver com a questão da tecnologia. Todas as pessoas que têm acesso a um smartphone e às redes sociais acabam sendo
um potencial emissor de notícias. Então, você tem ali a falta de filtro, porque todo mundo pode pegar o celular e fazer uma notícia. E eu acredito que aí você tem a maldade do ser humano, você tem a questão de querer fazer mal para o outro, você tem a questão de querer também realmente manipular informações. E, portanto, eu acho que as notícias, tanto é verdade que as pessoas, ao receberem notícias pela internet, querendo saber se são falsas ou não buscam a informação na internet, buscam na televisão, buscam na rádio, buscam no jornal, buscam nas revistas, porque são veículos com mais credibilidade, ou seja, você passa por um funil de uma redação, você passa por um funil de um conselho editorial que, via de regra, não permite que você saia disseminando à torto e à direita fake news, ou seja, notícias falsas. Claro, mas muitas das vezes também, não é de agora, existe também notícias falsas em determinadas revistas, em determinados veículos de comunicação também, né, Fernando? Não, também existem, mas quando a gente fala de fake news, é mais fácil você localizar esse tipo de notícia nas redes sociais, na internet. Tanto é que os exemplos que foram mostrados na reportagem eram exatamente das redes sociais, em que muitas pessoas inescrupulosas ou por questão de diversão, e aí eu acho que a motivação é uma motivação torpe. Isso acontece muito nas redes sociais, exatamente porque você não tem o jornalista presente, você não tem alguém acompanhando esse trabalho. É lógico que você também pode ter mentira em redes de televisão, de jornais, de revistas, isso é possível. Mas quando a gente fala do sentido das fake news, às quais o presidente americano Trump se referia, ele exatamente se falava das notícias das redes sociais que são produzidas do dia para a noite, ninguém sabe por quem, e que atingem as massas. E como disseram os seus convidados, as pessoas não sabem se é verdade ou não e acabam compartilhando essas notícias. Então, eu realmente acredito que a principal fonte da fake news, infelizmente, ainda hoje, é a internet. Fernando, obrigado pela sua participação. Um abraço. Obrigado, um grande abraço. Tchau. A repórter Daniela Parisi foi às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre o tema. Você sabia que no ano passado as fake news mais divulgadas chegaram a mais de 3,5 milhões de compartilhamentos? Mentiras que mais parecem verdades. Será que a maioria delas tem a intenção de destruir a reputação de uma pessoa, confundir, ou será que tudo não passa de uma brincadeira? Eu acho que depende muito. No termo político, seria para você expor o seu partido, então você vai queimar um outro partido para ser a favor do seu. Então isso seria para atrapalhar, para confundir a sua opinião. Eu já caí numa fake news de morte de um cantor e de um ator também que eu gostava muito e que ele tinha morrido, e eu fiquei pesquisando que nem uma louca pra saber se era aquilo mesmo. Até chorei, aí chegou lá e ele tava vivo postando no Instagram dele que não era nada disso. Eu acho que a maioria delas é para confundir as pessoas, justamente, e muitas vezes é para criar intriga. Eu acho elas difamam muito alguém. Nessa história também da Hillary Clinton, Trump, a Hillary foi muito difamada por várias fake news que foram provadas só agora. Não confiem, não fiquem compartilhando sem ler, por favor. Só a pessoa lê o título, vou compartilhar. Não faz isso, não é legal. Eu acho que é mais para causar polêmica e quem tá divulgando fica mais conhecido, ganha mais seguidores. Eu acho que bofe bastante, não é? Afeta bastante a vida das pessoas, eu acho, de quem tá sendo comentado no assunto. Geralmente eu dou um Google, vou lá, pesquiso, então acabo me informando um pouco melhor sobre o assunto para ter certeza. Eu acho que nenhuma fake news é brincadeira. Na verdade, tem uma intenção por trás. Às vezes eu acho que é partido político, enfim, algum grupo organizado, mas muitas vezes é por uma questão pessoal. A pessoa quer realmente enganar e passar para a comunidade deles o que eles pensam, de qualquer jeito, né? Eu nunca caí em nenhuma fake news porque eu trabalho com isso. E uma dica que eu dou é leia da onde vem a URL, sabe, o endereço do site. Se você olha o endereço, aí você fala, que é isso? Que nome estranho. Eu acho que esse tipo de... Eu acho que não é uma brincadeira, eu acho que é uma brincadeira maldosa, digamos que sim. Eu acho que são pessoas maldosas que não têm, sei lá, eu acho que não tem Deus no coração, tá entendendo? Que quer prejudicar outra pessoa.
Eu acho que isso não é uma brincadeira, eu acho que isso é um crime e com certeza não sei se existe ou se não existir, deveria existir um tipo de lei que banisse isso. Nós temos a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. A pergunta é a mesma. Das pessoas que votaram até agora, 47% manipular as massas, 41% destruir reputações e 12% para se divertir. Entre você também na nossa enquete e vote. Pastor Valber, converse, por favor, com o Gustavo. Ele fala de Campinas, aqui em São Paulo. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? E aí, qual é a intenção de quem dissemina fake news? É, uma propagação, tem pessoas que se propagam, né, tentando agredir outra, né, a imagem de outra. Acho que ao meu ver, né, minha particularidade é a pessoa, ela está num nível inferior, então para ela se propagar, ela tem que denegrir a imagem de outra pessoa. Então, a ferramenta de se promover às custas da imagem do outro sendo arranhada. Sim, é uma provocação, né, é de um jeito provocativo, uma publicidade provocativa, feita de má fé sempre. Tá certo. Muito obrigado pela opinião, tá? Um grande abraço. De nada, um grande abraço a todos. Como é que tá nas redes sociais? A Karen, ela diz o seguinte, Karen Girundi, a intenção, na minha opinião, é ganhar ibope, ver o alcance que a fake news terá e ficar se divertindo com a situação que muitas vezes repercute e no final acaba prejudicando alguém. As 3 opções, ela diz que entra aí na situação. O Walter Fernando diz, se aparece na grande mídia, as pessoas logo aceitam sem questionar. Por isso é fácil para a grande mídia manipular notícias a respeito de alguém ou a fim de destruir. A Cristina Aparecida diz, manipular a intenção, chamar a atenção, aproveitar de uma situação para ganhar ibope. Doutor Jonatas, como é que a pessoa que é vítima de uma notícia falsa, como é que ela faz para buscar seus direitos, para combater aquilo ali? Veja, o primeiro passo é preservar as provas. Ela foi vítima de um fake news, de uma ofensa na web, ela deve preservar. Preservar de que forma? O mais corriqueiro é gerar um PDF da página. Então vai lá com o botão direito do mouse, imprimir em PDF. Quando você imprime em PDF, você preserva a URL e a data. A partir dali você deve se dirigir até uma delegacia de polícia e comunicar o crime a uma autoridade policial. Este, por sua vez, vai dar o prosseguimento. E normalmente as pessoas têm sido punidas? Ou é muito difícil? Olha, chegar no criminoso não é difícil, é até bem fácil. Agora, em relação à punição, é que o nosso Estado deixa a desejar. As penas são frágeis, as penas são... Veja, não existe pena de prisão para crime dessa natureza. Então, não intimida o criminoso virtual. A pena é uma prestação de serviço à comunidade. A pena é uma pena restritiva de direito. Ou seja, eu entendo que até estimula o criminoso a fazer cada vez mais esse tipo de delito. Concordo com o senhor. Agora, a moda são os vídeos falsos. As principais vítimas são os famosos. Confira. O que as atrizes Natalie Portman, Scarlett Johansson e Emma Watson têm em comum? Além da beleza e do talento, as 3 foram vítimas de um dos mais novos golpes da internet, os vídeos falsos. O registro de um rosto, um clique para postá-lo na internet e pronto. É o suficiente para uma pessoa virar protagonista dos chamados deepfakes. Vídeos que substituem o rosto de alguém por outro, ou seja, vídeos falsos. Funciona mais ou menos assim. Com a ajuda de um banco de imagens e uma tecnologia ultra avançada, o usuário pode se ver numa situação fazendo e dizendo coisas que nunca fez ou disse. Por meio de um programa de computador, os rostos das atrizes foram inseridos em imagens de conteúdo erótico e este material foi espalhado pela rede. O mesmo aconteceu com a ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Michelle Obama teve a imagem manipulada para aparecer num vídeo em que outra mulher faz um striptease. Nem a mulher mais poderosa do cinema escapou do golpe.
Gal Gadot, protagonista do filme Mulher Maravilha, também viu seu rosto parar em cenas constrangedoras, das quais nunca participou. The Book of the Mother, Your Holiness. Chapter 3, verse 12. E várias estrelas da série Game of Thrones, como Natalie Dormer, que viveu a rainha Margaery Tyrell, foram vítimas dos crimes virtuais. Para as celebridades, pelo menos por enquanto, é difícil evitar o ataque dos criadores dos vídeos falsos. Afinal, elas têm imagens espalhadas por toda parte. Mas e as pessoas comuns? Como elas podem se proteger? Fake news não é brincadeira. É uma coisa muito séria, tem crescido em repercussão nas redes sociais. Uma notícia falsa, depois de divulgada, fica muito difícil ter o controle. As pessoas não têm mais o controle dessa notícia, dessa informação, por conta dos compartilhamentos. As pessoas que compartilham raramente procuram fontes, procuram saber se aquela informação é segura, se aquela informação é verdadeira. E você não consegue mais reconstruir, não consegue mais resgatar essa informação ou até desmentir ela. E tem sido muito mais usado para desconstrução de imagem do que para a construção de uma imagem positiva. Eu vou agora a Brasília conversar com o doutor Nicolás Margiota. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bispo. Boa noite. Primeiro, Boa aí noite. destacar a importância desse tema que aí nos aflige dia a dia, agora na nossa atualidade, principalmente aí com o avanço das mídias sociais no nosso cotidiano. Agora até vídeos falsos estão fazendo, né, doutor? Pois é, e há uma importância aí, uma relevância que ganhou esse tema, principalmente pela manipulação das massas, né? Nós vimos aí na matéria, inclusive, o presidente norte-americano ganhou grande destaque com essas questões de fake news. E é realmente uma problemática, porque a progressão é geométrica da distribuição de uma notícia falsa. E, em contraprestação, quando nós temos aí uma tentativa de desmentir o que foi colocado nas mídias sociais, a gente não tem o mesmo alcance. Então, hoje a problemática é como reconstruir uma imagem destruída através de uma fake news. Hoje essa problemática é muito grande. O que o senhor colocou é importante, doutor, porque, que nem o senhor falou, é levantado uma notícia falsa de alguém, aí aquilo ali se propaga, e depois, quando vai se corrigir, é algo muito insignificante, como a gente vê em jornais, determinadas revistas, que fala lá um montão de coisas que não são verdadeiras da pessoa e depois dá uma notinha de nada que, diante do estrago que aquilo ali causou, não ajuda em nada, né? O direito de resposta ele ainda é muito deficitário na nossa legislação. Como o colega, o doutor Jonatas colocou, a lei ainda não pune de forma severa e correta os divulgadores dessas fake news. E principalmente agora esse ano, um ano eleitoral, com certeza nós vamos aí ter daqui em diante um caminho muito tortuoso em relação a essas notícias falsas, principalmente na esfera política nesse ano eleitoral. Tá certo. Muito obrigado pela opinião do senhor, tá? Ok, boa noite. Boa noite. Um forte abraço a todos os espectadores. Obrigado, para o senhor também. A Amanda Lima, ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Amanda, tudo bem? Boa noite, bispo, tudo bem? E aí, qual é a sua opinião? Então, eu me preocupo bastante com esse assunto. Eu acredito que está dentro, assim, um pouco dos três temas que foram abordados, né? Um pouco para destruir reputação, muito também para manipulação. Em alguns casos, eu acredito até que existam pessoas que até não têm a intenção de destruir nem nada, né? De fazer humor, mas, assim, é meio estranho esse tipo de humor, né? Não deixo de criticar. Mas eu acredito que é muito perigoso, né? Esse momento que nós estamos vivendo hoje na sociedade, da disseminação rápida desse tipo de informação e como isso tem afetado a imagem nossa a respeito, como foi falado, sobre famosos, sobre políticos, pessoas de grande importância na nossa sociedade, que essas notícias mentirosas passam a ter uma importância muito grande naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa,
E o pior para mim de tudo isso é que tem gente que acaba tirando proveito dessas informações até para ganhar lucro, né? Então, hoje já existem empresas até especializadas nesse tipo de conteúdo, de forma como manipular melhor para ajudar ou prejudicar determinadas pessoas. Para ficar com uma das 3 opções, qual você escolheria? Eu acredito que o mais próximo seria realmente a manipulação das massas. Tá bom, então. Muito obrigado pela sua opinião. Um grande abraço. Obrigada. Agora, tchau. Doutor, eu recebi uma notícia falsa, fake news. Aí eu repasso aquilo ali. Eu também estou passivo de ser punido? Eu entendo que sim. Veja, quando você compartilha ou curte uma notícia falsa, essa notícia ela ganha maior relevância nos buscadores e maior relevância na própria rede social. Então eu entendo que quem compartilha, sim, deve ser punido na mesma esteira de quem iniciou essa postagem. Então tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Veja, o judiciário hoje tem 2 correntes. Tem uma corrente que entende que não, que aquele que compartilhou ou curtiu não deve ser punido, somente quem iniciou a postagem. Outra corrente entende que sim, quem compartilhou deve ser punido na mesma medida. Então fica aí o alerta para você. Um ator muito famoso morreu. Calma aí. A notícia era falsa, causou o maior transtorno. Esta foto publicada na internet pode ter sido o início de tudo. Ela mostra o ator Sylvester Stallone com a aparência de um doente terminal. Bem mais velho, abatido, com pouco cabelo e debilitado. Não precisou de muito tempo para a notícia de que o ator tinha morrido vítima de câncer de próstata invadisse as redes sociais e fosse compartilhada por milhares de internautas. A notícia se espalhou feito rastilho de pólvora. A proporção do boato foi tamanha que, no mesmo dia, o irmão de Stallone usou uma rede social para desmentir a morte. Ele escreveu: "Rumores de que meu irmão morreu são falsos. Que tipo de mente cruel pensa nesse tipo de postagem?" Não foi o suficiente. O próprio ator, eternizado com o papel de Rocky Balboa, teve que se pronunciar em seu perfil oficial. Ele escreveu: "Por favor, ignorem essa estupidez. Vivo, bem, feliz e saudável." Ainda dando socos. A experiência da falsa morte anunciada não foi a primeira para Stallone. Em 2016, um post dizia que ele tinha morrido de overdose de remédios. Boatos de mortes de celebridades nas redes sociais são comuns. A lista de famosos que teriam morrido nas páginas da internet, mas estavam bem vivinhos fora delas, é grande. Em Hollywood, por exemplo, já foram vítimas os atores Jack Chan, Adam Sandler, Harrison Ford, Macaulay Culkin. E não faltam também estrelas da música como Britney Spears, a cantora Cher e Justin Bieber. Eles estão entre os que frequentemente entram no topo de assuntos na internet porque teriam morrido. Aqui no Brasil, o cantor Belo já foi vítima de falsa morte também. No boato, ele teria morrido em um acidente de carro, depois assassinado. Em 2013, foi a vez de Gretchen ler na internet que tinha morrido. Ela respondeu o boato à altura. Direto da França, escreveu ao lado de uma foto com ótima aparência e sorrindo: "Olha como a gente fica quando morre." De acordo com as fotos que publica nas suas redes sociais, o ator, diretor e roteirista Stallone está em plena forma, com grande parte dos músculos que o consagraram. Mas por que nesta foto, que deu tanto que falar sobre a morte dele, Stallone aparece assim, tão detonado? A foto é a caracterização dele para o filme Creed. Ele interpreta o Rocky Balboa, seu próprio personagem, mais velho e doente com câncer. Os fãs podem ficar tranquilos. Pelo jeito, Stallone continua firme e forte.
seja por grupo de WhatsApp, ou pela própria internet, ou pelas redes sociais. Estamos sempre lendo notícias falsas. Sim, são elas, as fake news. Seria bom sempre pesquisar a fonte de cada notícia que estamos lendo, para ver se são verdades ou não. Muitos dizem que estamos vivendo a era da inverdade. Será verdade isso? O que podemos fazer para combater? Pesquisar e evitar compartilhamento desse tipo de notícia. A era da inverdade já vem, faz muito tempo. Principalmente aqui no nosso país, a era da inverdade não começou agora com fake news, não. Isso já vem, faz muito tempo. Eu vou conversar agora com a Simone Leal, que fala de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Tudo bem, Simone? Tudo bem, pastor. Tudo bem, bispo. E a sua opinião? A minha opinião é que tem muita inveja. Eu fui vítima, a minha filha foi vítima, ela estava começando a carreira de modelo. Entraram no Facebook dela, falaram que ela era prostituta, uma menina de 14 anos, defamaram ela. A minha mãe, lá em Marília, que viu e me avisou. Quando eu entrei, eu vi, eu me assustei, eu desmaiei, eu fiquei muito triste. Quando a minha filha chegou na minha casa, eu mostrei para ela, ela ficou muito triste, com depressão, tentou suicídio, se cortou. Graças a Deus eu tive uma pessoa amiga, que ela é uma obreira, Cíntia, ela veio na minha casa e ajudou minha filha, mas quase teve uma morte na minha casa. Tudo devido fake news, às notícias falsas. Tudo devido ao fake news. Que coisa. E como é que a filha está agora? Está melhor? Hoje em dia, graças a Deus, ela está melhor. Que bom. Ela não tem mais Facebook, ela não quer mais entrar, ela pegou trauma. E eu super apoio, porque a gente suspeita que foi uma amiga dela que fez isso. E ela deixava as pessoas... Com uma amiga dessa não precisa nem ter inimiga, hein? Não precisa. E ela ficou muito triste. Posso imaginar. Simone, obrigado por você compartilhar com a gente aqui essa situação, tá? Tudo de bom para você, para sua filha e para sua família. Só mais uma coisinha. Eu assisti o filme essa semana, Nada a Perder. Amei, adorei. Assim, parabéns. Parabéns. Daqui a pouco a gente vai até colocar uma matéria, inclusive a próxima matéria que a gente vai colocar do filme, porque muitos estão preocupados para saber se a sala está cheia, está vazia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Estou inventando notícias falsas aí a respeito do filme, tá bom? Que bom que você gostou. De Marília, Marília, mãe. Um abraço para toda a família lá em Marília também. Tchau. Tá, obrigada, tchau. Tá vendo que situação aí, doutor Jana? Olha a filha dela, né? Foi vítima, a garota de 14 anos, exposta dessa maneira, né? Pois é. Infelizmente tem essa maldade que parece que potencializada pela internet motiva as pessoas a fazerem isso. Uma criança, né? De 14 anos, né? E o trauma que pode ocasionar na vida dela, né? Então, é isso que eu queria perguntar ao senhor, aproveitando o fato da filha dela. Na escola, esses dias eu estava fazendo uma reunião com a diretoria da escola e elas disseram que é muito comum pegarem nudes e espalhar. Isso constitui algum tipo de delito? O aluno pegar o nudes que a menina mandou para ele, espalhar para os amigos? Porque tem sido muito comum. E não deixa de ser um crime digital, assim, pelo menos no sentido de espalhar aquela foto íntima da pessoa. Isso tem já condições de punir, de perseguir o rastreio? Olha, esse é um dos crimes mais graves. Ele é tipificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo artigo 241, e esse tipo de crime ele é passível de prisão. Então, é muito comum, infelizmente. Eu já tive clientes no meu escritório também com problemas semelhantes. Então, o envio de nudes, quando envolve menores, é passível de prisão. Mesmo sendo entre outros menores. Exatamente, independente de quem cometeu o delito. Agora, uma curiosidade, quando houver o rastreamento do IP para chegar até o criminoso, se o assinante da internet do menor estiver em nome do pai ou da mãe, o primeiro a ser chamado na instituição policial ou judicial será o pai ou a mãe. Então, muita cautela em relação a isso. Tá certo, então. Falando do filme Nada a Perder, olha só as notícias que estão tentando ventilar a respeito do filme. O
filme Nada a Perder estreou no dia 29 de março. A grande expectativa do público fez do longa um dos mais assistidos na semana de estreia. Mas as imagens que você vê agora, com salas de cinema lotadas, contrastam com essas notícias. A revista Exame repercutiu a matéria do jornal Estadão. O texto diz que houve recorde na venda dos ingressos e reforça que as salas estiveram vazias. Em muitos veículos de comunicação, críticas supostamente tendenciosas como essa. Dias antes, Tony Góes, colunista do F5, site de entretenimento da Folha, publicou um texto intitulado "Será que a bilheteria do filme sobre Macedo é fake?". A pergunta claramente tenta desmentir o sucesso do filme Nada a Perder. E a reportagem segue com informações de questionamentos que até fogem do conteúdo artístico do filme. Para se ter uma ideia, as fake news sobre o filme Nada a Perder começaram bem antes da estreia. Postagens nas redes sociais afirmaram que 3 filmes sobre a trajetória do bispo Edir Macedo teriam patrocínio da Rio Filme, empresa ligada à Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na ocasião, a Paris Entretenimento, produtora do longa-metragem Nada a Perder, desmentiu a notícia falsa. Mas como foi de fato a estreia do filme Nada a Perder? Confira a verdade. Na Rede Cinépolis do Shopping Itaquera, na zona leste de São Paulo, sessões lotadas já pela manhã. E as cenas se repetiram em vários cinemas da capital paulista. Este cinema tem sessões a cada 40 minutos e todas com os ingressos esgotados. Em todo o país, são mais de 1.100 salas em 669 cinemas que exibem Nada a Perder. O filme levou milhares de pessoas para as sessões de cinema em todo o país. No Recife, salas cheias. Isso se repetiu também em outras capitais, como Natal, no Rio Grande do Norte, Teresina, no Piauí. Todas as sessões do dia ficaram cheias em Belo Horizonte. Vale a pena ver, sabe? Não tem como não emocionar. É muito bom. Nesse cinema, essa foi a melhor estreia do ano. Das 12 salas, 9 estão exibindo o filme Nada a Perder. Só aqui foram 36 sessões. Na saída, a ansiedade deu lugar à emoção de quem acompanhou a história. Eu amei o filme. Uma fila enorme que não acaba mais. Toda essa gente aqui veio assistir ao filme Nada a Perder logo no primeiro dia, na estreia. Neste cinema aqui de Brasília, as sessões de hoje à noite estão praticamente esgotadas. Para quem quer saber mais sobre Nada a Perder, o filme ganhou um aplicativo com conteúdo exclusivo. Basta ter um celular com internet. O primeiro passo é entrar no site appnadaaperder.com.br. Se você usa o sistema Android, clique em Google Play. Se for Apple, é só clicar em App Store. O download é rápido e muito fácil. E no seu celular você vai ter todas as informações. Os telespectadores do programa Fala Que Eu Discuto são inteligentes. Então, é só você parar e pensar. A gente não vê em nenhum outro filme essa preocupação de alguns meios da imprensa em falar que a sala está cheia, a sala está vazia, dizer que mandou alguém lá para ver. Um interesse assim, será por quê, hein? Será por quê? Olha, é estranho, não é verdade? Mas, se é uma pessoa inteligente, você entende exatamente o que nós estamos falando. Converse, por favor, pastor Valbo, com a doutora Karen Martins, que é bacharel em Direito e fala aqui de São Paulo. Doutora, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem. E aí, o que a senhora vê em tudo isso? Então, eu acho que assim, depende do modo de vista, né, do criminoso. Porque eu já fui vítima de vários fakes, inclusive, mas o principal era uma quadrilha de estelionatários. Eles queriam arrancar dinheiro das pessoas.
Então, o que eles faziam? Eles montaram um fake meu com outro nome e começava a fazer os caras se apaixonar, se fazendo de coitada, que tinha problema no coração muito grave, que não tinha dinheiro para comprar os remédios. E as pessoas ficavam com dó e depositavam. Até que uma vítima achou o meu Facebook, o meu mesmo, e a pessoa pegou e começou a me cobrar. Karen, quando que você vai me... Graciela, o nome dela. Quando você vai me ressarcir o meu dinheiro? Eu falei, do que você está falando? Aí ele falou, o dinheiro que eu depositei para você, porque eu estou vendo que você não está precisando de dinheiro para remédio. Aí eu conversando com essa pessoa, aí uma outra pessoa entrou em contato comigo também, falando que tinha marcado de passar o Natal comigo. Ele descobriu que não era eu, se apaixonou, comprou urso, ficou triste, perdeu viagem. E ele olhou na minha corrente, aí na minha corrente está escrito Karen. Aí ele começou a pesquisar o Face e ele me encontrou. E ele falou assim, a pessoa não satisfeita só com o Facebook, entrava em bate-papo também, da UOL, que foi onde ele conseguiu esse fake no Facebook, e tinha o WhatsApp também, com o número da pessoa com a minha foto. Você conseguiu descobrir de onde veio a manipulação, esses estelionatários? Conseguiu denunciar, não? Eu consegui descobrir por causa que a pessoa é tão burra que tinha um número do WhatsApp. Quando eu peguei e liguei para ela, perguntei quem estava falando, ela falou a Graciela, eu falei, pois bem, aqui é a Karen quem está falando, você mexeu com a pessoa errada, eu entendo meus direitos, eu estou na delegacia, eu sei onde você mora, eu estou indo aí com a polícia. Aí ela começou a chorar, falando que estava grávida, eu falei, então você liga, eu fiquei com dó, né, porque a gente, querendo ou não, a gente tem um coração bom, fiquei com dó e fiz um vídeo chamada com ela. Quando eu vi que a menina era... Oi? Aí você caiu noutra fake news. Então, aí eu fiquei com dó da menina, aí eu fiquei com dó dela e não fiz nada, mas olha, foi uma confusão tremenda. E o menino que se apaixonou, coitado, a única coisa que eu pude fazer, ele estava com a mãe dele, inclusive a mãe dele falou comigo, aceitei o urso que ele me deu de presente, mas todos os fakes que tem meu, eu sempre posto no meu Facebook e peço para denunciarem. Muito obrigado pela sua experiência compartilhada aqui conosco, tá? Forte abraço. Obrigada, tchau, tchau. Isso faz lembrar também esses pedidos de ajuda, criança doente, essas coisas que rola muito, né? A Isoler, ela diz lá no Facebook, infelizmente a internet ainda é meio terra de ninguém. As pessoas acham que podem tudo atrás de uma tela de computador, inventam notícias sem pensar nas consequências. O Gustavo Henrique diz, qualquer notícia sem fontes e biografias, desconfie, é fake news. Sempre busque fontes, não saia compartilhando algo sem ter certeza, pode estar cometendo um crime só de compartilhar. Com tanta notícia falsa, fica difícil acreditar nas informações da internet. Veja. Tem cara de notícia, jeito de notícia e circula rápido, como se fosse verdade. Mas é tudo falso. Com o tempo, a cada nova manchete duvidosa que recebia no celular, Carlos passou a não acreditar no que estava lendo e usou sempre a mesma estratégia para não se deixar enganar. Quando é dentro do horário comercial, eu verifico na internet. E posteriormente, quando eu estou na minha casa, eu vou até os telejornais. Verifico em mais de uma fonte para não cair nos boatos. A desconfiança de Carlos virou um fenômeno mundial. É o que mostra a pesquisa Confiança nas Notícias, feita pela Cantar Consultoria. Se eu me interesso, eu vejo assim, nossa, eu não sabia disso. Aí, de repente, eu leio e falo assim, isso daqui não está fazendo muito sentido, aí eu vou buscar em outro lugar. O fenômeno das fake news, ou notícias falsas, abalou a confiança do que é publicado nas redes sociais e reforçou a credibilidade dos produtos jornalísticos, como o noticiário de TV. 8.000 pessoas foram ouvidas no Reino Unido, França, Estados Unidos e Brasil. 57% dos entrevistados afirmam que confiam menos nas notícias que chegam por aplicativos de mensagem. 58% deles também passaram a desconfiar do que leem nas redes sociais. Quando o assunto é telejornal, 64% afirmam ter a mesma confiança de sempre. Para a mãe de Carlos, essa confiança toda no jornalismo de veículos como a Record TV e o portal R7 tem uma razão bem simples. A gente tem que confiar naquilo que a gente sabe que é um profissional.
porque um jornalista ele não vai dar uma notícia falsa. E já não importa onde você esteja, basta estar conectado para correr o risco de ser influenciado por uma dessas notícias falsas. Mas essa pesquisa também mostra que, apesar das fake news tentarem ferir a credibilidade de veículos de comunicação consolidados, isso não deu certo. Porque aqui, ao menor sinal de dúvida, uma enorme equipe com apuradores, produtores e repórteres tem a função de checar a verdade, ouvindo todas as versões sobre o mesmo fato. Pois esse trabalho jornalístico já tradicional se transformou na melhor arma contra a má informação. E a pesquisa confirma isso. 8 em cada 10 pessoas ouvidas passaram a checar a veracidade da notícia em outras fontes, além das redes sociais. Se for uma notícia interessante, cheque em sites confiáveis para saber se é ou não é. 7 em cada 10 dizem que hoje pensam 2 vezes antes de compartilhar informações recebidas por redes sociais e aplicativos de mensagem. Busco informações para poder saber e compartilhar com as outras pessoas. E essa vigilância é saudável em tempo de notícias que parecem, mas não são. Um dos principais alvos das fake news é, sem dúvida nenhuma, o cenário político. No mês passado, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro teve seu nome envolvido em rumores. Notícias insinuavam que o carro oficial de Marcelo Crivella tinha placa fria. Tudo começou depois de tentarem apurar informações sobre a placa do veículo oficial do prefeito no Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. Na investigação, não foram encontradas informações sobre licenciamento nem sobre possíveis multas do automóvel. E a partir daí, boatos foram criados. O que aconteceu de fato foi que, por questões de segurança, a Casa Militar do prefeito solicitou ao governo do estado que registrasse o carro no Detran como reservado. O governo concordou e deferiu o pedido. Diante das acusações, Marcelo Crivella não hesitou. É fake news. Eu honestamente compreendo que provocação é o segundo nome do jornal O Globo. Cuido de saúde, de educação, de transporte, mas não cuido de placa de carro. Esta é apenas uma das várias notícias falsas compartilhadas. Veja esta outra. Prefeitura do Rio multa a barraca de praia por distribuir livros de graça. Em seu perfil no Facebook, Crivella respondeu: isso é uma mentira. É a chamada fake news, ou notícia falsa. A verdade é que o comerciante foi multado porque colocou uma piscina na área da praia e extrapolou os limites de espaço reservado. Temos a obrigação de manter a ordem na cidade. Caso contrário, um comerciante se beneficia e acaba prejudicando o outro. Notícias inventadas, transformadas em verdades absolutas. Qual o objetivo de uma fake news? Denegrir, deturpar, manipular. Olha, não é fácil não, hein? Não é fácil não. A gente vê determinadas coisas, e não é uma só não, são várias que fica difícil a gente aguentar, né? Ver tanta coisa inventada, tudo buscando denegrir. E o senhor que trabalha com isso, doutor Jonas, tem visto isso na prática, né? Pessoas inventando notícias para prejudicar a outra, né? Muitas das vezes, vamos dizer assim, gratuitamente, né? Pois é. Na maioria das vezes não é gratuitamente, né? Alguns desses fake news têm um cunho financeiro. Tem um cunho de trazer tem outros interesses. Outros, sempre. Na maioria deles. Acho que pouquíssimos têm um... Faz sem... sem qualquer intenção. A maioria deles tem finalidade, sim. Então, de gratuito não tem nada. Não, de gratuito não tem nada. Tá certo. Quero agradecer muito, doutor Jonas, a presença do senhor aqui. Ajudou bastante a gente falar sobre o tema e vamos marcar outras oportunidades. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição, mesmo. Tá certo, então. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete.
lá no Twitter? Coloque aí. Então ganhou disparado manipular massas. Olha só, 76%. 19% destruir reputações e 15% para divertir. Eu quero convidar você agora a participar conosco daquele momento de fé, onde formamos essa corrente positiva e juntos, através da fé, falamos com Deus. Independente se você tem religião, se você não tem, independente de quem você é, do que você fez, vamos unir a nossa fé agora. Se você puder, quiser, prepare um copo com água. É momento de oração. Meu Deus e meu Pai, nós vivemos aqui embaixo nesse mundo, um mundo de injustiça, mas sabemos que acima de tudo, o Senhor é justiça. E nós te invocamos, ó Deus, para que a tua justiça seja feita na vida desta pessoa que tem vivido a injustiça no seu casamento, porque essa esposa tem buscado ser fiel, dar o que é devido ao seu marido e tem sido preterida, traída, enganada. Faz, meu Deus, mudar essa situação, a situação dessa mãe que se sente impotente porque o seu filho a cada dia está se destruindo nos vícios, nas drogas. Muda essa situação, liberta esse filho, essa filha, traz a paz, a união a esta família. Meu Deus, venha trazer a saúde a esta que se encontra enferma, a esta pessoa que não aguenta mais viver na dependência de remédios, tratamentos. Que o teu poder seja o remédio nessa madrugada para trazer a cura que esta pessoa tanto precisa. Meu Deus, responde a todos que se comunicaram conosco, contaram os seus problemas, deixaram os seus nomes, nomes de familiares. Ajude a todos, meu Senhor, que esta oração terminando, termine também a aflição, a angústia desta pessoa. Meu Senhor, coloca na água que ela preparou o teu poder. E quando ela beber, que seja um ponto de contato entre a fé dela e o teu poder. Abençoe a vida do Dr. Jonatas, da sua família, dê saúde, paz, proteja e livra de todos os males. É o que te pedimos e desde já é o que nós te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé, Deus nos ouviu. Você que pôde preparar a água, beba. Abraça-me, ó Deus, eu tenho certeza que você percebe algo bom em você, uma tranquilidade, uma paz. Isso é um pequeno sinal da ação do Espírito de Deus em você. Mas Ele quer fazer, mas é você que, crendo, tem que se aproximar dele. Você tem a oportunidade nessa quarta-feira. Procure a Universal mais perto aí da sua casa. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e à noite, às 8 horas da noite. O endereço está aí. Você quer conhecer a Deus? Você está cansado de viver essa vida? Você pode dizer que é vida que você tem vivido? A oportunidade está diante de você. Mais uma vez, doutor, muito obrigado. Obrigado, pastor Valber. Obrigado, eu que agradeço. E amanhã nós estamos de volta com mais um programa Fala que eu te escuto.